Cadê Nicolas? Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia, Dani. Não, peraí. Nicolas falou. Falou. Nicolas, você Ou falou. ele fala e não aparece, ou aparece e não fala. Até mais que isso tudo, né, Nicolas? Veja só. Muito bem, meu filho. Muito bem. Que bom, Nicolas. Dani, eu fiz sua tarefa, viu? Vou O problema é que Ih, eu salvei no meu e-mail. Aí meu irmão hoje de manhã queria o computador, que foi onde eu salvei. Aí eu peguei o celular dele e não consegui passar a tarefa pro celular dele. E por que Pra tu eu só fez enviar. no computador? Se a tarefa era do livro. Por tarefa do livro? Não foi do livro não que eu passei? Não, foi aquela pesquisar um negocinho de um... Aquela da... Esqueci o nome agora. coloca Da... nas trincheiras. Das trincheiras. Das Pra mim eu trincheiras. tinha passado a página do livro, então eu passo hoje. Já vai aí pra casa, tá? Botem logo aí pra casa. Hoje pra casa vai a 296. 297. Só essas duas. 296. Pra mim eu tinha passado essa, minha gente. Você não sabe como minha cabeça é? 296 e 297. Deixa eu botar aqui pra vocês. Aqui. Eu tô com dor de ouvido, tanto que esse negócio tá perto do meu ouvido. Aqui, ó. Não. Cadê? Cadê? Cadê, Daniela? Aqui. Essas duas que vão para casa, 296 e 297, tá? E eu passei só para falar sobre as trincheiras. Isso. Bora lá. Quem fez? Eu fiz. Quem foi esse eu fiz? Eu. Bora se bora. Bora se bora. Manda bala? Eu não tô com ele aqui. Tem como mudar pro seu e-mail? Não, digitando, eu queria que vocês falassem. Tu Eu não sei, lembra só de que eu não. nada? Eu não anotei. Eu me lembro que na primeira. Uma das primeiras palavras que ele falou era o odor dessa trincheira e as mortes dos meus aliados. Alguma coisa assim. Então, deixa eu ir para outro. Quem? Dani, Bianca, eu Sara. Dani, Oi, pode falar, pode eu fiz, falar. mas eu acho que foi errado, porque eu coloquei um relato da Não, vida de uma pessoa, tá certo? tá, pode falar. Na Primeira Guerra Mundial, participaram mais de 65 milhões de militares, dos quais quase 10 milhões, o equivalente a toda a população portuguesa, não regressaram. O último veterano morreu em 2012, mas muitos testemunhos que ficaram gravados. Esses dois são de um soldado britânico e de um francês. Foram recolhidos por ocasião dos 75 anos do armistício. Éramos mais de 800 homens, e só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficaram muito poucos alemães depois dos bombardeios. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeio acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos, contou Roha Seyen, soldado britânico. Essa Jorge Lucy, veterano francês, lembra como era a vida nas trincheiras. Podíamos, por exemplo, estar na trincheira a jogar as cartas e o nosso parceiro morrer. De repente, num bombardeamento, acabou, morreu. Já não dávamos uma importância extraordinária à perda de alguém. Era uma vida impossível. Tínhamos piolhos, não nos lavávamos e no inverno as trincheiras eram um amontoado de lama. Tá ótimo. Mais alguém? Posso falar, Dani? Óbvio. Ok. De acordo com os relatos abaixo dos soldados da Primeira Guerra Mundial, podemos comprovar esses são importantes fontes históricas, pois demonstram a vida cotidiana na guerra, explicitando como foram mutilados, a perda de soldados e a falta de alimentos, e como ficaram submetidos a doenças. Esse é eu não sei falar o nome dele, é muito complicado o nome da galera que tem aqui. Raimund Niglini, um negócio assim. Na região
Champagne. O odor fedido nos penetras Foi esse daí que eu pesquisei. Foi esse daí. Então, eu posso falar outro que tem mais de um aqui. Não, pode Fala. falar. Não se preocupe, não. O odor fedido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos nas nossas novas trincheiras. Na nossa nova trincheira. Adreitas os herpargues. Chove torcialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha afinhadas nos muros da trincheira. Ao amanhecer o dia seguinte, constatamos estarrecidos que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e as lonas que nossos predecessores haviam colocado e estavam para ocultar da vista os corpos e restos humanos que haviam ali. Tem outro relato? Quer que eu fale, Daniel? Tá bom. Pode falar. M. Remarque. Não foi o que não entendi também, mas enfim. Pela manhã, Calma. Pela manhã, quando ainda está escuro, há um momento de emoção pela entrada do nosso abrigo. Precipitar-se uma turba de ratos fugitivos que trepam por toda parte ao longo das paredes. As lâmpadas de algibeira alumiam este túmulo. Toda a gente grita, pragueja e bate nos ratos. Descarregam-se assim a raiva e o desespero acumulado durante numerosas horas. As caras estão crispadas, os braços ferem, os animais dão gritos penetrantes e temos dificuldades em parar, pois estamos prestes a assaltar-nos mutuamente. Pronto, acabou. Botei dois. Mais alguém? Mais alguém, gente? Ninguém? Bianca, tu pesquisasse isso aonde? No Google coloquei, joguei no Google e achei, mas peraí, calma, que tem um site aqui. Eu coloquei em algum lugar. Eu pesquisei nesse mesmo lugar. Dani, Eu peguei o posso ir? primeiro porque eu achei o Pode. segundo muito pesado. Eu peguei um relato de um soldado suíço. Que ele tava. Tem até aqui, que foi no dia 28 de setembro de 1915. Ele estava na região ao norte da França, que já estava sendo mantida pelo território alemão. Alemão. Ok. Aí ele foi uma fazenda, que eu não lembro o nome agora, era uma fazenda onde eles estavam, que começaram a vir um monte de alemães fazer um ataque e matou quase todos os companheiros dele, onde nesse ataque teve um bombardeio e ele perdeu o braço. Escreveram até um livro sobre ele, que foi Blaise Sanders, o nome do escritor, que é A Mão Cortada. Vou colocar aqui Ele agora. perdeu o braço, e o braço ficou se mexendo no chão, aí ele perdeu a maioria dos companheiros de guerra dele, e disse que o dia dele foi totalmente terrível, que ele tinha diversos amigos lá e perdeu. Aí ele deu um relato para um jornal chamado Swiss Info, e no dia 31 de janeiro de 2014. É isso. Massa, Caio. Mais alguém? Relatos são bem pesados assim, São sabe? bem pesados. Por isso que quando as pessoas falam muito da guerra, eu digo, é um assunto bom de se estudar, mas é um assunto que a gente tem que falar e lembrar da questão humana, né? Vocês gostam de estudar a guerra até mesmo pela questão de cinema e tal, mas é bastante complicado. João Pedro, eu botei ele como indicação de filme para vocês. Eu botei em 1917 para vocês. Então, o que foi o resumo geral que a gente estudou e que vocês vislumbraram com esse período, né? E nós sabemos que a segunda fase da guerra, que a gente caracteriza como o segundo momento da guerra, desculpa, que a gente chama de trincheiras. Deixa eu colocar aqui para vocês.
segundo momento aqui, ó, que a gente caracteriza como a trincheira, que é justamente a trincheira reproduz bem, ela reproduz fatidicamente aquilo que ocorreu durante o conflito, né? E o medo, a sujeira, a proliferação de doenças, como a gente falou também dos ratos, né? Que naquele período, naquela parte ali do Terra de Ninguém, as pessoas comiam e jogavam as latas de comida vazia lá. E os relatos dizem que de noite, quando eles já escutavam aqueles barulhos das latas, eles já sabiam que eram os ratos que estavam se movimentando, que o rato passava por cima dos rostos das pessoas dormindo, mordiam as pessoas que estavam com ferimentos expostos, pessoas que já estavam com ferimentos devido à guerra, mesmo que as pessoas ainda estivessem vivas, mas por estar com ferimento exposto, os ratos mordiam essas pessoas, que contaminava ainda mais, comiam os cadáveres em estado de putrefação, saíam de dentro dos corpos dos soldados. Então, foi essa segunda fase, que foi a maior dela, talvez o cenário mais triste da Primeira Guerra Mundial. Claro que esse cenário vai ser muito mais aterrorizante na Segunda Guerra Mundial, porque os atributos bélicos vão ser ainda maiores. Também falei para vocês da trincheira relacionado ao clima, as mudanças climáticas, a chuva excessiva, fazia como se fosse uma lama. Aquela lama grudava na bota dos soldados, os soldados tinham que cortar as suas botas, ficavam com os pés de fora, e com isso eles ficavam com frieiras e outras doenças de pele. Então, micose, frieira, frequentemente as pessoas que estavam fazendo parte desse período da guerra acabavam adoecendo pela tristeza que era viver esse momento histórico dentro de um buraco, dentro, de fato, de um buraco. Já pensou, você está ali meses, anos, né? A fios ali, dentro de uma vala, chove, faz sol. Como eu disse a vocês, nem todos tinham acampamentos para que as pessoas pudessem sair dessa trincheira, porque virava alvo fácil. Então, foi um pior período, o pior cenário da Primeira Guerra Mundial foi, sim, as trincheiras. Vou mostrar para vocês um videozinho. Peraí, tá? Vocês sabem que eu sou analfabeta digital. Dani, esse é o pior assunto que eu já estudei, viu, Dani? Ah, você não viu nada? Você chega na Segunda Guerra, porque eu mostro, eu não enfeito não, viu? Eu mostro o Holocausto. Só tem um documentário que eu não passo, porque eu, como adulta, eu particularmente, quando eu assisto, eu choro todas as vezes. E esse documentário, eu vou dar o bizu, ele tá na Netflix. Eu não aconselho ele para quem... Primeiro, porque eu acho que a censura dele não é para menor de idade. E ele é muito forte. Estou dizendo a vocês que eu, que trabalho com história há muitos anos, eu não consigo assistir direito esse documentário. Se eu assistir, eu choro. Se eu assistir, eu choro. Então, é os horrores da guerra. Por isso que quando falam muito da guerra, não sei o que, eu fico só calada. Digo, mas vai chegar a minha hora de dar minha lapada? Eu vou dar minha lapada, porque vocês vão ver o que é a guerra. O que é a guerra, de fato. Não que a gente não viva uma, né? Porque nós sabemos que nós vivemos uma. Bora lá. Vou passar só essa partezinha que ele fala. Logo vem à cabeça. Nerdologia sobre as trincheiras de 1917. Quando pensamos em Primeira Guerra Mundial, algumas coisas marcantes do conflito logo vêm à cabeça, como o Barão Vermelho, o uso de gás venenoso, o fim de diversos impérios pelo mundo e trincheiras. Muitas trincheiras de diversos tipos que foram sendo desenvolvidas enquanto a guerra se desenrolava. Quando a guerra começou, a maioria dos participantes tinha uma sensação de otimismo, de que a guerra seria breve, em ambos os lados. Centenas de milhares de jovens se alistaram com essa esperança. 4 anos. Lembra sempre, quando eles começaram o conflito, né, foi o primeiro em escala global, a gente tem um ensaio da Primeira Guerra Mundial com a Guerra de 7 Anos, que foi a guerra principalmente centrada na figura dos Estados Unidos e da França, né? Que essa guerra vai culminar na independência dos Estados Unidos. Foi o primeiro conflito que teve outros continentes, como teve a Europa, como teve a Ásia e como teve a América. Ficou de fora, não, a Ásia não. Ficou de fora a Oceania e a Ásia. Então foi um conflito que já dava prenúncios de uma guerra em grande escala, mas ela não é considerada a Primeira Guerra Mundial. Ela não é. Foi uma guerra que envolveu diversos conflitos, ainda da época do colonialismo, mas a primeira guerra, porque vai envolver países de diversos continentes, é essa, ok? E lembra, eles não tinham noção que essa guerra ia demorar tanto. Apesar deles estarem se armando, né, a paz armada
todos os lados na corrida armamentista, na corrida bélica, fortalecendo seus exércitos, eles não imaginavam que o outro lado, as outras alianças, teriam capacidade bélica para tanto enfrentar quanto para resistir o conflito. Então, eles não imaginavam que iam passar 4 anos no conflito. Lembrando que a segunda é pior, porque a segunda são 6 anos de conflito. Muitos deles, inclusive, desejavam o conflito, alimentados por décadas de propaganda nacionalista e revanchismo por causa de conflitos anteriores. Existiam até lemas para isso. Os ingleses diziam que estariam em casa antes do Natal, e o Kaiser alemão fez um discurso dizendo que os soldados estariam de volta para casa antes que as folhas caíssem, em referência ao outono. No início do conflito, alguns uniformes eram bastante coloridos, como alguns dos franceses, ou pouco práticos para uma guerra moderna. Esse era o caso do tradicional capacete Pickelhaube alemão, que progressivamente perdeu suas características até ser totalmente substituído por um novo modelo mais efetivo. Os exércitos ainda contavam com grandes contingentes de cavalaria, e os aviões não eram armados. Tudo isso acabou com a dura realidade de uma guerra industrial. O início da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela disparidade entre as doutrinas e táticas militares do momento, com um crescente desenvolvimento tecnológico, com armas muito mais letais e destrutivas. Por exemplo, logo após o início do conflito, na frente ocidental, a cavalaria tornou-se uma arma obsoleta perante a disseminação de metralhadoras. Essa diferença entre as táticas e as armas que explica o fenômeno das trincheiras. Do dia 4 de agosto de 1914 até o dia 12 de setembro, os alemães estiveram em constante ofensiva, tentando tomar Paris o mais rápido possível e forçar uma rendição francesa. A ofensiva alemã foi detida na primeira Batalha do Marne, nome de um rio, quando estavam a apenas 70 quilômetros de Paris. Tropas da reserva francesa chegaram a confiscar táxis parisienses para chegar rapidamente ao fronte. De setembro até novembro de 1914, ocorre a chamada Corrida para o Mar. Os exércitos inimigos da Alemanha e dos aliados vão se deslocar em paralelo rumo ao norte, um tentando flanquear o outro, uma manobra que consiste em contornar o exército inimigo e atingir sua retaguarda. A última tentativa antes do inverno foi na primeira Batalha de Ypres, quando uma ofensiva alemã foi detida com 200 mil mortos. E muitas das batalhas da Primeira Guerra Mundial possuem um numeral, pois os mesmos lugares foram disputados diversas vezes pela guerra, com o mesmo lado avançando e recuando. Ao final de 1914, nenhum dos lados da guerra conseguiu uma vitória decisiva, e agora estavam um frente ao outro em uma linha de centenas de quilômetros. Rapidamente, a linha foi esticada rumo ao sul. Na virada de ano, existia uma frente de batalha de mais de 700 quilômetros de extensão que ia da fronteira com a Suíça até a costa da Bélgica. É o fim da Guerra Móvel e início da Guerra de Trincheiras. Quando pensamos numa trincheira, pensamos em um buraco cavado no chão em que alguém se abriga, diminuindo seu tamanho como alvo contra tiros e também contra ataques de artilharia. Isso em inglês é chamado por algo que literalmente é traduzido como buraco de raposa. Uma trincheira mesmo é algo mais elaborado. As primeiras bem que pareciam apenas buracos no chão. Com o inverno, veio a necessidade de fazer trincheiras duradouras, já que ninguém realizaria grandes ofensivas no inverno. Uma típica trincheira francesa era cavada com pouco mais de 2 metros de profundidade, mais um pequeno canal de drenagem de água da chuva. Arame revestia o lado defensivo da trincheira, enquanto vime e sacos de areia formavam um parapeito, o lado da trincheira que ficava de frente para o inimigo. Os britânicos costumavam cavar mais fundo e usar madeira no revestimento de suas trincheiras, incluindo passarelas sobre os canais de drenagem e a construção de degraus perto do parapeito, para melhor acomodar as tropas. As trincheiras britânicas mais elaboradas tinham um formato parecido com um V escavado na terra, usando madeira e sacos de areia. As trincheiras alemãs eram semelhantes às britânicas, também permitindo degraus, e, para enxergar de forma segura por cima do parapeito, eram utilizados periscópios em abrigos. Só que não era uma trincheira de frente para outra, eram sistemas de trincheiras, com dezenas de metros de amplitude. Na primeira linha estavam as trincheiras de tiro, construídas em zigue-zague para permitir maior poder de fogo, com postos de metralhadora e dificultar ofensivas inimigas, protegidas por arame farpado. Os alemães, em vários casos, adicionavam elementos de alvenaria nessas trincheiras, com concreto, tijolos e vigas, criando pequenas fortalezas. Depois delas, vinham as trincheiras de apoio, pontuadas por abrigos com postos de comunicação e de descanso.
Essas duas linhas eram ligadas por outro tipo de trincheira, a de comunicação, que normalmente era menos elaborada, apenas para que os soldados corressem de um lado para o outro. Atrás delas ficavam as trincheiras da reserva, com áreas de treinamento, de descanso, de estoque de alimentos e de munição, dormitórios subterrâneos e até mesmo pequenas linhas ferroviárias, tipo aquelas que vemos em Minas nos filmes do Indiana Jones. Essas trincheiras costumavam receber nomes como se fossem ruas, pois na prática eram pequenas cidades, com centenas de milhares de homens de frente para o seu inimigo. Essas fotos aéreas da guerra ajudam a mostrar o tamanho dos complexos. Na média, a distância entre as trincheiras inimigas era de cerca de 300 metros, a chamada Terra de Ninguém, mas a distância chegava a ser de apenas 30 metros. Essa doutrina militar de construir trincheiras cada vez mais elaboradas fez com que a guerra se tornasse uma guerra de atrito, sem grandes avanços ou mudanças, em um ciclo vicioso. O poder destrutivo das novas armas incentivou as trincheiras, que incentivaram armas ainda mais destrutivas, como armas químicas e artilharia mais potente, que por sua vez incentivavam trincheiras ainda mais elaboradas e difíceis de serem tomadas pelo inimigo, transformando as batalhas em moedores de carne. Na Batalha do Somme, por exemplo, em 1916, que durou 140 dias, com mais de 1 milhão de baixas, incluindo 310 mil mortos. O primeiro dia dessa batalha foi o mais letal da história militar britânica, com mais de 19 mil mortos em apenas horas. Somente na primeira semana foram disparados mais de 1,5 milhão de projéteis de artilharia. No fim, tudo isso foi para o avanço de apenas 10 quilômetros em apenas um trecho das linhas. A guerra de trincheiras tornou-se um símbolo da mortandade da guerra, cujos números envolvem mais de 10 milhões de mortes em combate, 20 milhões de feridos, mais de 2 bilhões de projéteis de artilharia disparados, a morte de 8 milhões de cavalos, dentre outros números. As trincheiras também se tornaram um símbolo da selvageria e das condições mórbidas da guerra. Homens e animais mortos podiam ficar nas trincheiras por semanas, sem condições para o sepultamento, espalhando bactérias e doenças. Sepulturas recentes eram detonadas pela artilharia e restos mortais voavam pelas trincheiras. A lama, o frio e a umidade não ajudavam e causavam o pé de trincheira, motivo de dezenas de milhares de amputações na guerra. Ferimentos, mesmo leves, infeccionavam facilmente. Ratos proliferavam pelas trincheiras e quanto mais a guerra avançava, menos comida estava disponível e os roedores tornaram-se alimento para aplacar a fome. A brusca alternância entre momentos de absoluto tédio e de bombardeios infernais causava problemas neurológicos e traumas. O cheiro pútrido de decomposição, lama e pólvora fazia novos recrutas passarem mal, e a falta de banhos por até meses tornava a sarna um problema comum entre os soldados. Não é de surpreender que a Primeira Guerra Mundial foi esperada que fosse a guerra para acabar com todas as guerras. E como sempre, aqui no Nerdologia, fontes e sugestões estão aqui na descrição. Massa, né? Incluindo vídeos anteriores aqui do canal. Não sei como é que a senhora consegue definir como massa se eu não, digo o vídeo, é muito bem articulado. Muito bem articulado. O filme é muito bom, né? Foi bem explicativo. Foi bem explicativo. Isso. E aí eu tinha falado para vocês isso sobre a micose, sobre as frieiras. Eu tinha esquecido de falar sobre o pé de trincheiras, que justamente essas contaminações, quando chovia muito, e essas lamas colavam na bota que eles cortavam, eu esqueci. Eu falei da frieira, falei de micose, e esqueci de falar do pé de trincheira, que muitos soldados perderam seus pés, perderam membros, justamente porque contaminava, criava um ambiente perfeito para a proliferação de bactéria e depois não tinha jeito, tinha que amputar mesmo. E essa foi um pequeno cenário. Você viu que ele colocou aí, que tinha algumas imagens que ele não colocou porque seriam censuradas. Essa era a trincheira, tá? Então, tem essas atividades aqui que vocês vão fazer, mas eu vou deixar para vocês fazerem depois. Não façam atividade antes. Tem gente que está fazendo atividade antes, eu já falei algumas vezes, não faço, eu vou passar. Tá? Faz parte do meu conteúdo, então eu preciso que vocês esperem eu passar. Então vamos lá para entrar agora no ano de 1917, que é a saída da Rússia na guerra e a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Depois a gente vai para o livro. Já vão se preparando aí que a gente vai ler a página 300 do livro de vocês. Já quero que vocês já vão se orientando aí, se organizando, se bem que eu posso até espelhar aqui para vocês
Os Estados Unidos entram porque os alemães detonam dos navios deles, né? Isso. Não é só isso, tá? Esse é o que é mais falado. Mais falado é porque ele atacou, submarinos alemães atacou navios norte-americanos que iam abastecer principalmente a Grã-Bretanha. Então, a gente fala sobre isso também. Mas esse não foi apenas o fato que levou os Estados Unidos a entrar na guerra. E Então, por causa que ele estava gerando muito dinheiro, né? Oi? Com a guerra. Porque ele estava gerando muito dinheiro com a guerra. Não entendi. E não, e também porque a Alemanha, você sabe que quando o país vence, ele domina território dos conquistados. E a Alemanha prometeu a dar ao México 3 estados. O estado do Texas, o Novo México e o Arizona. Ele prometeu dar ao México, se o México entrasse na guerra, que ele queria utilizar o México como um canal para chegar na América do Norte. Você sabe que o México é um vizinho dos Estados Unidos. Então, eles prometeram dar esses 3 estados para o México, caso o México entrasse na guerra. Aí o presidente Woodrow Wilson disse, não, agora a gente vai entrar no pau. Aí entrou no dia 6 de abril de 1917. Por isso que esse ano foi tão importante para a guerra. Mas vamos organizar esse pensamento? Vamos lá, tem aqui, ó, 1917, um ano decisivo. Por quê? Porque a gente vai ter, nesse ano, 2 movimentos de fundamental importância para o desfecho da guerra. A gente falou que durante anos ocorreu o conflito de trincheiras, como o vídeo colocou aí, que muitas vezes era constante ataques, ou depois passavam vários dias no ócio, parado. Então, essa guerra demorou muito tempo. E o que é que vai causar o desequilíbrio das forças? O que vai causar é o ano de 1917. Em 2 aspectos. Um aspecto, como o Nicolas colocou, os Estados Unidos entram na guerra. E outro aspecto, a Rússia vai passar por uma revolução. A Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto. Diante da Revolução Russa, a Rússia não vai conseguir ficar com 2 frentes de batalha. Ela não vai poder controlar uma revolução interna, né? Que essa revolução tira o poder do czar, tira o imperador, e ao mesmo tempo está em uma guerra de conflito mundial. Então ela sai da guerra, por isso que o ano de 1917 foi tão importante para o conflito. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, vou falar de 1915. Então vamos lá. Como os navios de guerra alemão era melhor, e eu falei para vocês que eles se industrializaram muito rápido, a Marinha Britânica, ela tentava ao máximo impedir esse avanço da Alemanha, porque a Alemanha ela apresentava ser uma grande ameaça para a Primeira Guerra Mundial. Ela quase leva a primeira e ela quase leva a segunda. Ela bate na trave nas 2 vezes. Então, o que acontece? Os britânicos, apesar de serem muito importantes desde o século XV, século XVI, no processo das grandes navegações, a principal potência marítima, a Alemanha vinha disputando pau a pau com a Inglaterra, e sem falar que os britânicos eles passam a serem inferiores, passam a ficar inferior aos alemães, principalmente no que se trata de submarinos. A Alemanha começa a desenvolver esse atributo do submarino, e principalmente a utilizar como arma de guerra, e é o que ele vai usar. Em 1915, veja, os Estados Unidos entram em 1917. Em 1915, um submarino alemão ataca um navio britânico chamado de Lusitânia. Vamos ver, vai começar aquele chamar os Estados Unidos para a guerra. E aí, nesse ataque, 1.200 pessoas morreram, entre eles, cidadãos americanos. Opa, já instalou aqui o sininho para os Estados Unidos, tá? Teve um ataque que, nesse ataque, alguns cidadãos americanos vieram a óbito nesse ataque da Alemanha contra esse navio Lusitânia. Esse ataque foi feito por submarinos norte-americanos. Esse ataque começa a enfraquecer ainda mais a marinha do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra. Em abril de 1917, 1 em cada 4 navios de abastecimento que partiam não voltava. Veja, 1 entre 4. Por que esse 1 não voltava? Porque ele era batido pelos submarinos alemães. Olha como a Alemanha já estava mostrando a sua superioridade naval em relação à Inglaterra, que até então não era a principal potência naval desde o século XV. Ela despontava como a principal potência naval. Mas era só a Alemanha que tinha submarino, Dani? Oi, não entendi. Era só a Alemanha que tinha submarino? Não. Quem tinha o domínio tecnológico para isso era a Alemanha, de fato.
A Alemanha despontou muito rápido. Ela se unifica como país, ela disputa lá na época do imperialismo, já está no processo de formação. Na Primeira Guerra Mundial, ela vem muito mais poderosa do que as outras potências. A única que vai rivalizar ela em poder bélico vai ser os Estados Unidos da América. Mas ela que é a principal importância. Então, vamos lá. Os aliados, por sua vez, precisam de abastecimento. Esse abastecimento vem da onde? Esses abastecimentos vêm dos Estados Unidos, mas esses navios precisam vir com comboio, precisam vir escoltados, porque eu disse a vocês que a cada 4 navios, um não voltava. Ou seja, o ataque da Alemanha era bastante eficiente. Tem historiadores que falam que nesse período dos ataques alemães por submarino, a frota inglesa chegaram a morrer 13 mil pessoas nesses ataques. Ou seja, era bastante eficiente. E o que é que vai rolar nesse ano aqui? Esse ano fatídico, como eu já falei para vocês, vai acontecer a Revolução Russa de 1917, que é o nosso próximo capítulo. O que vai acontecer? Lá na Rússia vai existir o embrião do socialismo utópico, né, de Karl Marx, Engels, enfim, vai surgir uma divergência política muito grande. O czar, o governante da Rússia, né, o imperador, era autocrático, absolutista, suprimia as manifestações e vai começar uma série de revoluções na Rússia. Dentro dessa revolução, os bolcheviques, que era um grupo político radical, vão tomar o poder da Rússia e vão instaurar um regime socialista. Sendo que, para instaurar o regime socialista, não foi assim, ok, vamos lá, vamos tirar o czar Nicolau II, não foi assim. Foi um processo revolucionário. Então, tinha uma guerra externa e existia um conflito civil. Então, para a Rússia, era impossível ficar nas duas frentes de batalha. Tanto que, quando eu for falar sobre essa aula para vocês, eu vou dizer, existia muito impasse se a Rússia saía ou não saía da guerra. Mas quando os bolcheviques tomam poder, na figura de Lenin, ó, vamos tirar a Rússia da guerra, porque a gente precisa se organizar, instaurar o socialismo aqui. Não tem como a gente participar de uma guerra fora. A gente tem que primeiro fazer a revolução aqui dentro. A gente tem que primeiro trazer o socialismo para a Rússia. Então, a Rússia passa por essa revolução. Primeiro ponto. Aí vem o que vocês gostam muito de falar, né? Que é a questão dos Estados Unidos entrar na guerra. Os Estados Unidos não se manteve neutro, porque a partir do momento que ele abastece os aliados, ele não é neutro. Neutralidade é ou você não fazer nada ou fazer para ambos. Tá? Então, os Estados Unidos ele passa a participar, apoiando os aliados em termos de suprimento, mas ele não entra fatidicamente na guerra. Ele não entra. Oi. Aqui no livro está dizendo que os Estados Unidos se mantiveram neutros. Não é. Da última aula eu falei isso para vocês. Lembra que eu falei sobre isso? Eu disse, gente, eu não compactuo com essa ideia que os Estados Unidos foi neutro. Não sei se vocês se lembram. Alguém se lembra que eu falei isso na última aula? Não me lembro. Eu não compactuo com esse pensamento, porque perceba, neutralidade é você se abster. A partir do momento que os Estados Unidos ele está, mesmo que com o intuito capitalista, industrial e etc., mas a partir do momento que ele passa, mesmo recebendo, mas ele está financiando o quê? Ele está financiando atributos, especialmente atributos bélicos. Se ele está fazendo isso para um lado, como é que a gente pode dizer que isso é neutralidade? Verdade. Mas tem muitos historiadores que batem ainda na neutralidade. Eu, particularmente, não concordo, porque eu acho que se ele se posiciona para, mesmo lucrando, contribuir, fomentar um lado, ele não é neutro. Ele não é neutro. Mas muitos historiadores compactuam com a ideia de neutralidade. E eu falei isso na aula passada, Bianca. Que tinha historiadores que falam sobre neutralidade. Eu, particularmente, não concordo. Porque a partir do momento que ele ajuda, mesmo que ele recebe grana para isso, no intuito capitalista, mas ele não deixa de ajudar. Então, com isso, para mim, no meu ponto de vista, ele deixa de ser livre. Tá? Uma percepção pessoal. Então, vamos lá, vamos falar. Então, nessa época, quem governava os Estados Unidos era um homem chamado Woodrow Wilson. Ele era o presidente norte-americano nessa ideia. E aí, quando os navios norte-americanos passam a ser atacados pela marinha alemã, né, que acaba batendo navios norte-americanos, e sem falar, como eu falei para Nicolas, que os livros deixam muito de mencionar isso, fala sempre dos ataques dos navios, porque na ideologia capitalista isso era extremamente importante, né? Porque esses navios iam abastecer os países aliados. Mas muitos dos autores esquecem de falar também que a própria Alemanha ofereceu 3 estados americanos se o México entrasse na guerra e fosse um canal de acesso geográfico
para os Estados Unidos. Aí, o presidente, por sua vez, diante até mesmo de proclamação popular, no dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entram na guerra e aí está formado o desequilíbrio das forças que vai pender para o lado dos aliados. Embora a Rússia saindo da guerra, mas a gente entra nos Estados Unidos que, enquanto os países estavam com seu território devastado de uma guerra terrestre, ele estava isento. Ele estava apenas vendendo, ele estava apenas lucrando, e isso contribui muito, muito para que os Estados Unidos seja a principal potência hoje. Quando eu falo sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, eu digo sempre, ó, a raiz do subdesenvolvimento, ele está no processo lá do século XV, quando eu dei aula para vocês lá no 7º ano, falando sobre a colonização portuguesa, né? O Brasil, ele foi colônia de Portugal, e desde o momento que o português colocou o pé aqui, nós servíamos exclusivamente para dar lucro a Portugal. Não achou aqui metais preciosos, mas começou a para o Brasil, depois o processo da colonização a partir de 1530, investe aqui na cana-de-açúcar, dá muito lucro, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que nós sempre fomos objeto de dar lucro para a metrópole. Ponto. Assim como os nossos vizinhos, que foram colonizados pelo outro país ibérico, que foi a Espanha. A gente vê aí o México, a gente vê a Argentina, a gente vê o Uruguai, o Paraguai, e os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos da América do Sul, tá? Então, essa colônia que vem lá da América do Norte, né, começa como colônias de exploração. Eita, minha conta tá dizendo aqui. Eu tô parando, gente? Eu tô parando. Não. Tá não? Porque parece que a sua conexão está instável. Enfim. E já Dani, uma coisa que eu não entendi foi que os alemães, eles fizeram uma proposta para os mexicanos para eles ajudarem os alemães na guerra. Isso. E aí os alemães iriam dar pedaços dos Estados Unidos para eles. 3 estados. Isso mesmo. 3 estados. Uma proposta para que eles tivessem esse acesso geográfico lembrando que os Estados Unidos está na América, obviamente, e são europeus. Qual seria um caminho sem necessariamente ser o mar, uma via terrestre? Quem poderia oferecer essa via terrestre? O México. Aí é quando ele oferece para que o México entre na guerra 3 estados. O estado do Texas, o estado do Arizona e o Novo México. Então, se vocês oferecerem, depois, quando eu ganhar a guerra, aí a gente fatia. Então, esse é um ponto que muitas vezes os livros não falam. Muitas vezes os livros só falam sobre os ataques submarinos que a Marinha Americana sofreu em si, porque ele teve, sim, foi um dos pontos, foi justamente esses ataques submarinos, mas a gente teve outros fatores. Outros fatores, até mesmo, como eu falei, lá em 1915, quando atacaram navio lusitano, navio inglês, dentro dele já tinha pessoas norte-americanas, o que já podia culminar para uma Primeira Guerra Mundial. Alguém mais tem alguma dúvida? Os Estados Unidos ofereceram alguma coisa para o Brasil ou a Alemanha? A gente vai ver como é que o Brasil vai entrar na guerra. A gente vai entender. Tanto na primeira como na segunda. Ei, professora. Oi. Eu vi um negócio, eu não sei se foi no Instagram, mas era assim, eu não sei se é na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que os brasileiros acenderam uma fogueira, aí teve outra tropa que pensou que era uma armadilha, aí eles pensaram assim, não é possível que alguma tropa seja tão burra ao ponto de fazer isso, aí eles não foram lá. Aí eu vi isso. Isso eu não sei, eu sei dos golfinhos, eles mataram os golfinhos. Eu vi isso, foi na Segunda Guerra. Eles acharam a tropa tão idiota que eles acharam que era armação pra uma armadilha. É isso, Caio. Não fala do nosso pai desse jeito. Não fala do nosso pai desse jeito. É triste, né? Oi? Não entendi, Nicolas. É decepcionante o Brasil na guerra. Não, na Segunda Guerra os pracinhas tiveram um papel importante, né? Tiveram um papel importante. Ficaram na Itália, tiveram um papel importante. Agora, na Primeira Guerra, não vamos se falar muito bem disso, não. Enfim, vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Peraí que eu sou um pouquinho analfabeta digital, tá, gente? Acabou a aula. Acabou a aula, foi? Já? Tá. Tudo tempo. Tchau. 9 quanto? 9h10, né? 9h20? Sei lá, que hora eu volto. 10h20, mulher. Tá, tchau. É isso. Tchau, Dani. Até já já.